Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. Cerca de 150 cientistas renomados dos 8 países amazônicos e outros parceiros globais lançaram em Nova York uma iniciativa para uma avaliação inédita sobre a situação da Amazônia. Com o patrocínio da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a ideia é fazer uma ampla revisão de pesquisas nos campos da ciência ambiental, economia e tecnologia. E também propor políticas públicas que combinem conservação com desenvolvimento e produção de riqueza. Para falar sobre o assunto, eu converso aqui no estúdio com Luciana Riso, professora de Ciências Ambientais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professora Luciana, muito obrigado por aceitar o nosso convite de vir aqui na CNN. Eu que agradeço pelo convite. Acho que a gente podia começar falando dos serviços ambientais que a floresta presta. Eu me lembro de 2, a troca de carbono por oxigênio e as chuvas, né? Regular o clima e as chuvas. Podia contar para a gente um pouco como isso acontece? A floresta amazônica, assim como outras florestas no mundo, né, elas desempenham uma série de serviços ambientais. Então, uma delas é essa que você citou, é a fixação de carbono através da fotossíntese, né? Então, esse é um serviço ambiental bastante importante e no Brasil a gente tem dados, né, de que a floresta amazônica fixa aproximadamente 500 milhões de toneladas de carbono a cada ano. Além disso, a gente tem também, no caso da Amazônia, uma questão importante relacionada à dinâmica das chuvas no continente sul-americano. A gente tem a principal fonte de umidade da Amazônia é o Oceano Atlântico. A gente vê massas de ar carregadas de umidade que vêm do Oceano Atlântico, passam sobre a Amazônia e a Amazônia recicla essa umidade de certa forma. E parte dessa umidade vem aqui para região centro-oeste, região sudeste, é responsável por uma parte das chuvas que acontecem aqui também. Então, o fato da floresta estar lá tem um papel importante no ciclo hidrológico, né, em escala regional. E, além disso, a gente também pode falar sobre o grande reservatório de biodiversidade que é a floresta amazônica, né? A Amazônia concentra mais de 10% da biodiversidade de todo o mundo. Então, é uma riqueza que a gente deve preservar e cuidar. Falando da gestão disso, quer dizer, as árvores, quando elas estão crescendo, elas consomem carbono para crescer, elas transformam esse carbono na celulose, que é, né, a matéria-prima delas. Quando elas chegam ao máximo do crescimento, param de crescer, param também de fazer essa troca ou esse serviço. E ali embaixo estão as suas filhas e netas esperando literalmente a luz do sol para crescerem. É nesse momento que seria interessante uma gestão com um reflorestamento, o corte dessa avó nesse momento, o uso dessa madeira, né? Mas para isso o país precisaria se organizar melhor, né? Sim, existem técnicas, né, de gestão que permitem um uso sustentável, né, da madeira, que podem, inclusive, se forem feitos de maneira racional, equilibrada, podem trazer diversos benefícios para a sociedade, né? Como você mencionou, o uso da madeira e até a própria fixação, né, incremento da fixação de carbono. Vamos conversar agora com Ricardo Pereira, diretor de Desenvolvimento Técnico do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Ricardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu lembro que lá atrás, em 2002, quando eu cobri a Rio+10 em Joanesburgo, estava no auge a discussão do mercado de carbono, aquelas empresas que estão em países desenvolvidos que precisam cumprir as metas de diminuição da emissão de carbono, em vez de fazer altos investimentos em mudanças no seu sistema de produção, comprar créditos de carbono dos países amazônicos, por exemplo, que fazem esse serviço. Como está hoje em dia essa discussão sobre o mercado de carbono? O mercado de carbono está em total evidência, principalmente agora no Brasil, porque começou-se a ter a percepção da importância dele, no sentido mais amplo de uma migração de uma economia para baixo carbono. Então, é importante destacar que esses compromissos que os países assumiram, e o Brasil também assumiu os compromissos
a partir do Acordo de Paris, nas suas contribuições nacionalmente determinadas, conhecido como NDCs. Então, nós temos lá, o país se comprometeu até 2025, considerando a base 2005, fazer uma redução em até 37% e estender isso até 47% até 2050. Veja, e a forma eficiente de você reduzir a emissão dos gases de efeito de estufa é precificando, ou seja, reduzindo as emissões dos gases, você consegue então manter a temperatura do planeta em uma média no inferior a 1,5. A precificação nada mais é do que um mecanismo que permite que seja incluído nos produtos produzidos, nos serviços, o custo ambiental e social desta emissão, que se caracteriza essencialmente pelo risco das mudanças climáticas, ou seja, um risco global que tem, sim, traz em si ameaças em muitas áreas, agricultura, habitações das pessoas. Então, o mecanismo de precificação, ele tem duas formas de acontecer. Ou acontece via o mercado, que é a melhor estratégia, ou também por tributação. No âmbito da América Latina, nós temos algumas experiências de tributação já ocorrendo em países como México, Argentina, Colômbia, Chile. Mas nós, do Conselho Empresarial, entendemos, na sua instância maior, que é o Conselho de Líderes, formado pelas empresas que são nossas associadas, as 60 maiores empresas do Brasil, que o melhor caminho para a implementação disso é através de um mercado. Mercado esse que precisa ter regras claras, um arcabouço jurídico estável, que seja discutido com profundidade a competitividade da indústria nacional, seja discutido a regulação de mercado, seja discutido as verificações, e isso tudo compõe, então, um arcabouço que é possível fazer a troca, a compra dos direitos de emissão. E aí as empresas pagariam isso para quem? Isso é um mercado. Na verdade, você teria... não entra o governo, na verdade, essa é a diferença fundamental da tributação. O Brasil não precisa, e aqui vale a pena esse registro. Não estamos falando, até mesmo para não comprometer a narrativa de algo que é super positivo para o Brasil, que é a implantação desse mercado. Não é taxação, não é um imposto a mais. Estamos falando de um mercado livre, onde as empresas poderão intercambiar entre si os direitos de emissões. Esse mercado é importante e se desenvolvido de forma correta, ele também pode se intercambiar ou se comunicar com mercados internacionais. Então, hoje, por exemplo, já existem mercados, o mercado europeu já está estabelecido, foi o primeiro, você tem experiências na Califórnia, você tem experiência em Tóquio e alguns países, e também jurisdições subnacionais, como mencionei a própria Califórnia. Então, a Califórnia hoje consegue conversar, fazer as transações direto com o Canadá, em Ontário, em Quebec, e assim sucessivamente. Então, é, de fato, um mercado. E aqui vale outra grande informação que eu acho muito importante, que tem a ver aí com o que você estava conversando com a professora Luciana. Carbono será a grande commodity mundial dos próximos anos. Então, do jeito que a gente fala hoje como soja, a gente fala trigo, enfim, petróleo, etc., como commodities, algo comercializável, carbono será a próxima grande commodity mundial. Ou seja, a necessidade de você ter um mecanismo estável, regulado, que permita aproveitar essa vantagem competitiva que o Brasil tem para este setor é muito importante. Então, o Brasil vem desenvolvendo desde 2015, 2016, junto com a iniciativa do Banco Mundial, um PMR, que na livre tradução seria uma parceria preparatória para o mercado. Então, são estudos de simulações, de precificação, de várias simulações feitas justamente para estabelecer esse mercado, e que a conclusão do trabalho está prevista no final deste ano, evoluindo para uma PMI, uma possibilidade de evoluir para uma PMI, e aí de implantação desse mercado. Tudo isso depende de um compromisso, né, dos países e das empresas pelas metas do clima.
Essas metas deram uma certa balançada ultimamente nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Você acha que com a pressão internacional as coisas estão voltando para o eixo? Eu espero que sim, né? A gente tem visto nas últimas semanas, né, uma pressão internacional que eu considero positiva e que espero que venha a render frutos para que o Brasil faça a sua lição de casa. No seguinte sentido, é muito interessante essa alternativa, né, do mercado de carbono, da precificação, né, do carbono como um novo commodity, como ele falou. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa acabar com o desflorestamento. Então, somente no ano de 2019, para dar um exemplo, a gente desmatou 10 mil quilômetros quadrados de floresta na Amazônia. A grande parte desse desmatamento é ilegal. Então, a gente precisa fazer cumprir a lei, né? A gente não pode deixar que aconteça grilagem de terras públicas. Isso é uma atitude criminosa. Então, eu diria que, além da gente proporcionar esse desenvolvimento do mercado de carbono, né, a implementação disso, a gente também precisa fazer cumprir as leis ambientais no Brasil que já estão estabelecidas. Mas aí seria necessário uma cadeia que fizesse chegar essa riqueza, né, que a gente está mencionando, da venda do carbono e tal, para essas pessoas que moram ali, que precisam de dinheiro para sobreviver, para viver de uma forma legal, né, e não desmatando a floresta. Né? Sim. Agora, os estudos indicam que grande parte então, desse desmatamento acontece através da grilagem, né? Então é a ocupação de terras públicas, onde você faz o corte raso e depois você vende essa terra para grandes proprietários, enfim. Pecuaristas, né, que são os que começam ali. Né? Sim. Então, não necessariamente essa grilagem se traduz em benefício para a população local, é isso que eu estou querendo dizer. Entendi. Né? Então, a gente precisa de iniciativas que tragam benefício para a população local, que seria essa exploração sustentável, né, equilibrada. Agora vamos chamar para essa conversa o sociólogo Ricardo Abramovay, da Universidade de São Paulo. Professor Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao CNN Mundo. Você está envolvido nessa iniciativa que tem o apoio da ONU. O que você espera desse plano? Lorival, um prazer falar com você e com os seus espectadores. O painel científico para a Amazônia foi criado ao final do ano passado e é uma iniciativa inédita. São 150 cientistas dos 9 países da Amazônia, ou seja, os 8 países e o território da Guiana Francesa, trabalhando para lançar, ao início do ano que vem, um documento que vai conter uma análise histórica da formação da floresta amazônica e do seu povoamento, uma análise sobre a influência das atividades humanas sobre a Amazônia, e nós sabemos que essa influência foi e está sendo, sobretudo agora no Brasil, muito impactante e, infelizmente, muito negativa pela destruição que ela está trazendo. A terceira parte do documento é uma parte de propostas, tanto propostas no plano legislativo, como, sobretudo, propostas que nos permitam sair da defensiva. O que quer dizer sair da defensiva? Defender a Amazônia, salvar a Amazônia da destruição, é o ponto de partida para uma ambição maior. Qual é essa ambição? É fazer com que a floresta amazônica faça parte da fronteira tecnológica das mais importantes do mundo, que é a fronteira tecnológica e científica da bioeconomia. Lorival, um negócio impressionante, quando você lê a bibliografia contemporânea de bioeconomia, não tem florestas tropicais. A floresta amazônica está fora. Ricardo, quando a gente fala da produção de riqueza e das soluções que estão escondidas na Amazônia, porque a gente ainda não desenvolveu a ciência, a gente até falou no episódio anterior aqui do CNN Mundo de uma proposta da Associação Brasileira de Ciência exatamente para criar polos tecnológicos, enfim, fazer a ciência da Amazônia. Minha pergunta é,
vocês vão ver o que já existe de pesquisa realizada e a partir daí você espera que haja a necessidade de novas pesquisas para avançar nessa criação de riquezas de forma sustentável com a Amazônia de pé? Lorival, eu te respondo com um dado. O INPA, que é a instituição de pesquisa mais importante da Amazônia, tem um orçamento de 50 milhões de reais. A Universidade de Stanford, só ela, tem um orçamento de 6 bilhões e meio de dólares. Então a pergunta é a seguinte: nós, os 9 países amazônicos, mas sobretudo o Brasil, que é, entre eles, o país mais rico e o país que detém 60% desse território, nós investimos pouquíssimo na valorização sustentável daquela que é certamente a nossa principal riqueza. Nossos investimentos são muito baixos. E a contrapartida disso é que se formou na Amazônia uma economia da destruição da natureza. Nós precisamos de uma economia do conhecimento da natureza. Algumas das bases para isso existem. Existem mestres, existem doutores na Amazônia, existem institutos de pesquisa, existem organizações não governamentais cujos participantes, os ativistas dessas organizações, hoje publicam nas melhores revistas científicas do mundo. E existem empresas, em grande parte trazidas por estes ativistas, que estão fazendo um trabalho extraordinário, mas ainda muito minoritário. O grande desafio é como fazer emergir um ecossistema de inovações capaz de valorizar as atividades dos povos das florestas, das pessoas que hoje são assentadas, dos fazendeiros, dos agricultores familiares, da população que hoje vive na Amazônia e que está submetida a condições de infraestrutura muito precárias que vão precisar ser alteradas. E só mais um detalhe, a infraestrutura mais importante para isso não é a infraestrutura dos produtos, das commodities que hoje a Amazônia comercializa, soja e carne. A infraestrutura mais importante para isso, por incrível que possa parecer para quem está em São Paulo, no Rio ou em Belo Horizonte, é a conexão. Se não houver conexão de alta qualidade na Amazônia, nós não teremos bioeconomia. Para isso, nós precisamos de energia, nós precisamos de acesso a meios de transporte para que as pessoas que trabalham na economia dos recursos florestais possam ter uma atividade moderna e integrada a mercados dinâmicos. Ricardo Abramovay, muito obrigado pela sua participação aqui no CNN Mundo. E o INPA que ele mencionou é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E quanto ao custo dessa proposta da Associação Brasileira de Ciências, nós estamos falando em valores atuais de cerca de 56 bilhões de reais, que é em torno de 1% do PIB brasileiro, isso ao longo de 10 anos. Eu volto aqui com a professora Luciana Riso. Professora, vários estudiosos internacionais vêm falando que o desmatamento da Amazônia estaria trazendo a floresta para um ponto de não retorno mais. E aí há uma contestação, não, mas 80% da floresta está preservada. Queria que você explicasse essa equação. Certo. A Amazônia é um ecossistema bastante complexo e onde há uma integração entre a biosfera e a atmosfera, tá? Então, quando a gente começa a perturbar demais um ecossistema como esse, existe um limite, que é chamado esse ponto de não retorno ou tipping point, né? Então, é um limite até o qual a gente pode alterar o ecossistema de modo que ele consiga responder naturalmente aquilo, mantendo o seu funcionamento natural, né? Se a gente ultrapassa um determinado limite, começam a acontecer transformações que vão se retroalimentando de maneira que você não consegue mais controlar essas mudanças que estão sendo causadas pelo desmatamento, né? Pela ação humana, né? Então, para dar um exemplo, né? A questão do vapor d'água é muito importante. Quando a gente retira
uma área de floresta, a gente altera essas trocas de vapor d'água entre a biosfera e a atmosfera. Então você vai produzir mudanças nos padrões de chuva locais e regionais. E aí você vai começar a ter uma parte da floresta morrendo, secando, né? Se você começa a desmatar uma área muito grande. Os estudos mais recentes indicam que esse ponto de não retorno, alguns falam em 25%, que a gente já estaria perto, outros falam em 40%, então existe uma incerteza, porque isso é uma previsão, né? Um prognóstico. Mas precisamos ficar atentos. Acho que a gente não precisa testar, né, na prática qual é esse limite, né? Melhor que a gente se mantenha seguro. A copa da árvore, ela segura um pouquinho da chuva, que acaba então voltando para a atmosfera e aí volta a chover, né? Se não tem essa árvore, a água escorre pela terra, vai parar no rio, o rio leva essa água embora e deixa de chover. É mais ou menos isso de forma simplificada? Sim, exatamente. A floresta promove essa reciclagem do vapor d'água, né? Ela segura ele no ambiente por mais tempo. É isso aí, são os segredos da nossa Amazônia que a gente quer continuar de pé. Muito obrigado, professora Luciana Riso, por ter vindo aqui e participado do CNN Mundo. E a gente vai ficando por aqui. Para rever as entrevistas do nosso programa, basta entrar em www.cnnbrasil.com.br. Se preferir, vá até o canal da CNN Brasil no YouTube. Depois é só clicar nos vídeos do CNN Mundo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.